aqui pela questão do licenciamento ambiental. Parece que vai ter uma reunião na casa do presidente da Câmara. Eu quero saber qual o objetivo disso e o que vocês pretendem apresentar aí. A reunião é porque nós temos agora o novo relator, já que o deputado Mauro Pereira voltou ao seu estado, será o ex-ministro, o deputado Maurício Quintela, que vai ser o relator. Nós vamos discutir o substitutivo que está pronto para que seja colocado em plenário o mais rápido possível, porque o Brasil precisa que esse licenciamento seja aprovado para facilitar, desburocratizar, sem perder a responsabilidade que todos os setores envolvidos têm com esse licenciamento, mas que hoje atrapalha e atravanca o desenvolvimento do Brasil. Ambientalistas também participam dessa reunião? Os dois lados estarão presentes, porque é um acordo, tem 2 pontos que nós não conseguimos consenso, e isso vai ser votado no plenário. Aí vamos ver quem é que vai vencer através dos votos. Deputada, como é que vocês avaliam esse posicionamento da União Europeia de embargar a exportação e importação, no caso deles, de carne de aves? Faremos hoje uma declaração muito dura, uma carta, e estamos discutindo com o ministro para que o país tome uma posição exatamente como a Europa vem tomando. Não existe motivo para que a carne de aves brasileira seja embargada por motivos sanitários, porque se pagar 1.024 euros pode entrar. Então não é motivo sanitário, não é motivo de saúde pública, mas é sim um embargo comercial, tarifário, imposto ao Brasil, travestido de motivo sanitário. Então nós vamos reagir duramente, vamos procurar a Casa Civil, já falamos com o ministro Bairro, vamos reagir, talvez até pedindo que não se importem alguns alimentos da Europa enquanto esse assunto não for discutido de maneira razoável, para que essas empresas brasileiras que têm um alto grau de responsabilidade, né, não é porque tem uma investigação séria sendo feita que tem que se banir mais de 20 plantas no Brasil de aves produzidas da maneira mais correta, com alta tecnologia e com segurança alimentar. Retaliação declarada, com guerra certeza. comercial declarada. É isso que o Parlamento brasileiro quer. A frente agropecuária vai sugerir isso lá no Parlamento, hoje no Congresso, para que todos nós tomemos uma posição muito definida e definitiva contra essas barreiras ditas sanitárias, mas que são barreiras comerciais ou com outro cunho contra o nosso Estado brasileiro. Mas a senhora não falou retaliação. É retaliação? Não é retaliação, é jogar com a mesma força. Vem de lá, vai daqui para lá também. Deputada, quais são os impactos para a cadeia produtiva de aves com esse embargo? Muito sérios, são muitos empregos, pequenos produtores, é uma cadeia muito ampla que começa lá com a produção de avós, de ovos, de pintinhos, transporte, ração, enfim, e chega até a indústria. É muito grande o problema, é um problema muito sério, e se nós, neste momento, fraquejarmos, pode contaminar o resto da cadeia de carne brasileira. Muito obrigado, Renato. Obrigado. Vamos lá, senhor. Senador, você me perdoa, tá? Porque eu tenho que ir para a reunião do licenciamento. Foi um prazer receber, foi um prazer. Senador, o senhor veio pedir ou oferecer? Eu vim responder à exigência de um setor importante para a economia nacional, que tem o direito de cobrar os governantes, até porque nos últimos tempos temos tido governantes muito urbanos, que não pisaram o chão barrento do interior do país, de onde vem a força da nossa economia. Nos últimos 25 anos, nós tivemos um superávit na balança comercial de 348 bilhões, porque a agricultura alcançou mais de 900 bilhões de superávit. Os outros setores tiveram um déficit de mais de 500 bilhões. Então é preciso que os governantes entendam, reconheçam e valorizem a força que vem do campo para o desenvolvimento do país. Que proposta o senhor apresentou como presidenciável para o setor agropecuário? Olha, primeiramente nós precisamos descolar a economia do país da situação catastrófica das finanças públicas, para que o desenvolvimento nacional não sofra prejuízos
uma vez que o próximo governo terá que adotar medidas rigorosas de ajuste fiscal para reequilibrar as finanças públicas do país, já que teremos um déficit de 2014 a 2020 de mais de 800 bilhões de reais. E o agronegócio é certamente a força motora do nosso desenvolvimento, especialmente nos próximos anos, já que o mundo terá que produzir 60% a mais do que produz hoje até 2050 para atender a 9 bilhões e 700 milhões de habitantes no planeta. E 40% dessa produção a mais terá que sair exatamente do Brasil. O governo brasileiro precisa adotar as medidas necessárias em relação à infraestrutura, logística, armazenagem e sobretudo, restabelecer um bom ambiente de negócios para que a agricultura possa prosperar, eliminando as barreiras alfandegárias e não alfandegárias, discutindo com os países do primeiro mundo que eles não podem adotar uma postura de egoísmo diante das necessidades mundiais da produção e, obviamente, precisam eliminar determinadas barreiras alfandegárias e não alfandegárias que inibem o nosso processo de crescimento econômico. Não podem as nações ricas sufocarem nações emergentes, até porque elas são importantes como mercado promissor. Creio que um presidente do Brasil tem que ter a postura para buscar apoio de países emergentes e estabelecer uma nova relação comercial com os países ricos. Obviamente, os últimos governos não fizeram isso. Eles olharam para países do terceiro mundo, ao invés de olharem para os países do primeiro mundo, que podem nos oferecer muito mais. Acho que esta é uma política imprescindível a partir do novo mandato de presidente no país. Senador, com a prisão do ex-presidente Lula e essa questão eleitoral toda, agora que ele está um pouco definido, como o senhor avalia o quadro enfim, para os pré-candidatos concorrentes, o senhor incluído, enfim, o senhor acha que vai ter que ter alguma aliança em torno de alguns candidatos para ter uma viabilidade eleitoral maior? Enfim, como o senhor avalia a questão? O quadro atual não é definitivo, né? Há candidaturas que podem ser colocadas num cenário de balão de ensaio. É preciso primeiramente definir as candidaturas e depois buscar eventuais alianças. No nosso caso, nós queremos quebrar alguns paradigmas, então a aliança política não é essencial. Essencial para nós é sustentar uma proposta de ruptura com o atual sistema, de rompimento com esse sistema de governança. Isso certamente não motiva determinadas alianças, mas aqueles partidos menores, talvez, que aceitem essa proposta de rompimento com o atual sistema serão bem-vindos para uma eventual aliança. Sobre o licenciamento ambiental, que foi o tema da reunião de hoje aqui, qual é a sua posição e o que vocês chegaram a alguma conclusão, evoluíram nesse debate? Eu acho que nós temos que buscar a compatibilização dos interesses do progresso, produção, maior produtividade, com a necessidade de preservação ambiental. Mas essa burocracia nos atrapalha demais, é preciso vencer esses obstáculos burocráticos. Os fundamentalistas da preservação certamente não contribuem para que o país possa caminhar, preservando sim o meio ambiente, mas produzindo, porque essa é a nossa vocação. Senador, algum posicionamento em relação à União Europeia ter embargado as exportações de carne de aves? Eu creio que o governo está adotando as providências, o parlamento solidário ao governo, reagindo a esse tipo de represália, mas isso nos leva a refletir sobre a necessidade de uma política de vigilância sanitária competente. Ela é essencial para o país. Por isso, quem pretende governar o Brasil tem que incluir na sua proposta uma política de vigilância sanitária ativa, presente, eficiente, para evitar exatamente esses problemas que surgem constantemente em relação às nossas exportações. Mas o embargo foi comercial, na avaliação do senhor? Eu creio que sim, eu não tenho o direito de fazer outro tipo de avaliação. Imagino que
seja um embargo comercial, mas que certamente será superado com os esclarecimentos. O governo brasileiro tem que ter a competência para oferecer os esclarecimentos necessários e desobstruir as nossas exportações, acabando com esse embargo. Ok, senador. Obrigado.